Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho e já chegou o que é novo. Amém? E essa palavra, ela é muito poderosa e ela é muito linda. E ela diz que quem está unido com Cristo, quem está em Cristo, é uma nova criatura, né? Não é mais quem era quando estava no mundo. E aí eu quero falar com vocês sobre essas diferenças que a gente vê que acontecem através da obra do Espírito Santo que vai nos transformando, né? Porque, infelizmente, hoje em dia parece que a gente vê muito locais, comunidades cristãs, teoricamente, que dizem que você não precisa mudar, que você pode seguir fazendo as mesmas coisas que o mundo faz e que tá tudo bem, que Deus vai te amar da mesma forma. E sim, Deus vai te amar da mesma forma, não tem como Deus te amar mais e nem te amar menos. Mas, se você quer a vida eterna, se você quer a salvação, se você quer estar verdadeiramente em Cristo, você vai ter que ser transformado pelo Espírito Santo. Você tem que deixar o velho para trás e viver o novo do Senhor. Amém? E a gente sabe que no mundo há muitas práticas pecaminosas que são consideradas normais. Exemplo, a fornicação, né? O sexo antes do casamento. É algo totalmente normal no mundo. Na verdade, é estranho para o mundo quando alguém está se guardando, quando alguém está vivendo em santidade esperando o casamento. As pessoas ficam, quê? Que estranho, nossa, para que isso? Como é que você vai saber, enfim. Aí eles vão ter 1 milhão de argumentos para dizer que você está errado. Mas o que nos importa é estar em Cristo. E a Bíblia nos diz que nós temos que ser santos, porque Ele é santo. A Bíblia nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quem nós estamos querendo agradar, aonde nós queremos estar? Nós queremos estar no mundo ou nós queremos estar em Cristo? Porque quem está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura, né? Então, a gente tem que escolher, de fato, né? Porque Josué, quando ele, lá no Antigo Testamento, né? Quando Deus fala das bênçãos, das maldições, e Josué, quando ele fala com o povo, ele fala, façam a escolha de vocês. Se vocês querem seguir os ídolos, se vocês querem crer, cultuar aqueles que os seus antepassados lá no Egito cultuavam, façam a escolha de vocês. Mas eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, né? E Deus fala, escolham a bênção para que tenham bênção, para que tenham vida, para que tenham abundância. E escolham a maldição, se quiserem ser amaldiçoados, porque Deus, ele dá a escolha ao povo de Israel. Ele diz, ele dá o lado da bênção, o lado da maldição. E deixa a livre escolha, né? Porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher, né? Nós entendendo o que nós temos de um lado, nós entendemos o que nós temos do outro e nós escolhemos, né? A partir disso. E o mundo, ele nos oferece muitas coisas que parecem boas, que parecem divertidas, que parecem agradáveis. Mas quando a gente está lá, a gente vê que não é bem assim, que não é um mar de rosas. Que na verdade esse mar de rosas que a gente sempre imaginou, seja em Cristo ou seja no mundo, esse mar de rosas não existe. Não existe um lugar perfeito, não existe um lugar sem tribulação, sem dificuldade, sem tristeza, né? Sem momentos de tristeza. Mas no mundo de fato, a gente experimenta um vazio, uma falta de propósito, uma desesperança. E eu me lembro, né, claramente como foi isso, essa experiência, porque, como você sabe, eu cresci na igreja, eu cresci dentro de uma ideia de Deus, né, uma concepção que eu tinha de Deus, de quem Deus era. E eu entendia que Deus era bom, que Deus cuidava de mim, mas eu não entendia que eu tinha que realmente conhecer Ele, que eu tinha que ter um relacionamento com Ele,
que eu tinha que obedecer a Ele, obedecer às leis, os mandamentos, as ordenanças. E eu ficava fazendo o que eu queria, ali como dizem Juízes, né? Cada um fazia o que queria. Então eu pensava, eu posso fazer o que eu quiser, né? E Deus está cuidando de mim, Deus é meu Pai, Ele está cuidando de mim e vai guardar a minha vida, né? E glória a Deus porque Ele guardou a minha vida até aqui, né? Obrigada, Jesus. E cada vez que eu fazia as minhas escolhas que foram, né, erradas, cada vez que eu fiz as minhas próprias escolhas, pelas minhas próprias vontades induzidas pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pela a minha carne, eu me dava mal. Eu me machucava, tanto fisicamente como emocionalmente e principalmente espiritualmente, porque cada vez que eu pecava, cada vez que eu fazia uma escolha contrária à vontade de Deus, eu estava me afastando de Deus, eu estava me afastando da segurança dEle, eu estava me afastando do amor dEle e eu estava fechando os meus olhos para ver quem Ele realmente era. Então, quando a gente está no mundo, tudo que a gente vê é a nossa vontade, é o nosso desejo, é a necessidade de preencher o vazio da nossa alma com as coisas, porque a gente acaba se tornando totalmente materialista. Então, o que vai me fazer feliz é alguma coisa, é estar com alguém, é ter isso, é ter aquilo, e quando a gente tem e quando a gente está, a gente vê que isso não é o suficiente para me fazer feliz. Isso não cumpre, né, a necessidade que eu não cumpre a expectativa que eu coloquei. Essa pessoa não supre a expectativa que eu coloquei. Essa coisa não supre a expectativa que eu coloquei de me fazer feliz, de preencher o vazio da minha alma. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a necessidade dentro de nós, de Deus, né? E estava lendo esses dias um livro sobre teologia e fala que nós somos necessidade. Então nós não só temos a necessidade de Deus, nós somos necessidade de Deus. Nós precisamos estar completos. Quando nós estamos longe, nós ficamos literalmente com esse buraco na nossa alma que nada consegue preencher. E quando a gente está no mundo, a gente faz de tudo e a gente mistura tudo, tentando suprir esse vazio, este lugar que só pode ser ocupado, que só pode ser satisfeito em Deus. Porque em todo lugar, em toda pessoa que a gente colocar expectativa, ela sempre vai nos frustrar, né? Mas o Senhor, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é eterno. Ele é literalmente tudo. Ele é literalmente tudo que nós precisamos. Ele literalmente nos satisfaz em todas as áreas da nossa vida. Porque na presença do Senhor, há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Então, quando a gente está em Cristo, a gente desfruta desse lugar de plenitude, de alegria, de satisfação. A gente não se preocupa mais com isso ou com aquilo. A gente não se preocupa mais se a gente tem muitos amigos ou se a gente não tem nenhum. Porque a gente sabe que a gente não está sozinho, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele testifica que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós também somos herdeiros, né? Co-herdeiros com Cristo. Então nós temos a eternidade, nós temos uma morada eterna e nós temos essa vida para glorificar o nome do Senhor, né? Para fazer com que Ele seja conhecido, para fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas por essa verdade, por essa realidade e que elas possam ter os olhos também descobertos, né? Que elas possam entender que a verdadeira alegria, satisfação, o verdadeiro propósito da nossa vida, né? É glorificar o Senhor. Foi para isso que nós somos criados. Deus nos criou para que nós glorificássemos o nome dEle. Então, quando a gente está no mundo, a gente não conhece esse propósito, a gente não sabe que esse é o nosso propósito. E nós ficamos que nem doido, rodando para tudo que é lado, procurando o propósito, procurando a esperança. Por que eu estou vivo? Por que eu estou vivo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer? A gente fica que nem uma barata tonta, né? E aí, se eu faço isso, faço aquilo, e nada dá certo, e nada a gente sente, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou sendo uma pessoa útil. A gente não sente isso em lugar nenhum, enquanto a gente não estiver em Cristo, enquanto a gente não conhecer a Ele, enquanto a gente não entender
que o propósito da nossa vida é glorificar o nome do Senhor, a gente não vai ter saciado essa necessidade de conhecer o nosso propósito, conhecer o sentido da nossa existência, porque de fato é tudo sobre Ele, né? Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então, quando a gente está no mundo, a gente é completamente cego a isso. Mas quando a gente está em Cristo, os nossos olhos são abertos e nós podemos ver por que nós estamos aqui. Nós podemos entender e nós podemos nos satisfazer, nos alegrar na presença dEle, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nosso Deus está sempre feliz porque Ele sabe o fim das coisas. Ele sabe que Ele não nos criou para sermos infelizes, para sofrermos. Ele nos criou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e a vida eterna. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo de forma resumida e trazer essa distinção entre estar no mundo e estar em Cristo é que você entenda que muitas vezes você vai estar no mundo, né? Às vezes você pode estar até congregando numa igreja, pode estar dentro de uma igreja e você está vivendo como se estivesse no mundo. Então, eu quero que você abra os seus olhos, que você ore, peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos e te revelar como é estar em Cristo, né? E que você possa viver em Cristo e não mais no mundo, não mais no desejo da sua carne, não mais satisfazendo, tentando, né, suprir esse vazio dentro de você, se satisfazendo em coisas que são efêmeras, que são alguns instantes e acabou e você tem que depois de novo voltar e buscar satisfação em outra coisa, mas que você possa de fato viver e estar em Cristo e se satisfazer na presença dEle, que é maravilhosa, e realmente a cada dia buscar crescer em conhecimento e em graça de quem Deus é, porque Deus, Ele é maravilhoso e a todo dia Ele está dizendo: ei, eu estou aqui, eu quero me revelar a você, eu quero que você tenha uma vida em abundância, eu tenho planos de bem para você, tenho planos de dar um futuro, de te fazer prosperar. Então, que você tenha os seus olhos descobertos, para que você possa ver tudo que Deus tem de bom para a sua vida, que você possa estar em Cristo, em nome de Jesus, e desfrutar da presença dEle. Amém? E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.